Esse vídeo aqui ele pode mudar a sua maneira de enxergar a sua vida. O meu nome é Guilherme e hoje eu vou apresentar alguns segredos sobre Março e a tribo de Gad. Bom, hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve para não deixar o vídeo tão longo assim, para tornar esse conteúdo mais acessível. Basicamente aqui nós temos a árvore da Cabala, não se assuste com os nomes. A Cabala está na Bíblia, a Bíblia fala sobre coroa, que é a Keter, então eu te darei a coroa da vida. Fala sobre sabedoria, compreensão, fala tudo isso aqui, só que fala com outros nomes. A diferença é que aqui está em hebraico, paleohebraico, que seria aquele outro desenho mais antigo da letra, e esse hebraico moderno aqui. Então tem esse desenho aqui, do hebraico moderno, como se pronuncia e o número aqui, e Jesus aqui sentado no trono, né? Bom, eu esqueci de citar Ishin, que basicamente essa árvore da Cabala também, nós temos as classes de anjos, né? E Jesus, ele tem a maior classe, que seria tipo a classe messiânica, né? A classe de Messias, acima de Metatron até, que é a classe lá que o Enoch conseguiu. Então basicamente Jesus é como se fosse um deus, mas ele não é deus, literalmente. Então uma das classes aqui é a Ishin. Ishin é homem. Eu tô falando dessa classe aqui por causa que eu apresentei a tribo de Janeiro e Fevereiro, que são os dois filhos de José, que é José do Egito, né, e os filhos de Efraim e Manassés, e eu acabei não falando, que é Ishin. Então o homem, ele é uma classe de anjo, mas como você pode ver aqui, ó, ele é Malhut, ele é reino. Então Ishin, o homem, ele é a menor classe de anjo. Inclusive temos livros apócrifos que citam o ser humano como anjo, algo que eu já debati nos outros vídeos, mas você pode ver em um dos livros de Enoch que o Criador cita dessa forma: coloquei um anjo na Terra. Então esse anjo que ele foi diminuído, ele é Adão, no caso a humanidade, porque a humanidade foi morna, como está dito lá em Apocalipse, a humanidade foi vomitada da boca de Deus, e porque ela foi indecisa, insegura. Então ele é a menor classe, e se alguém pensar assim, mas o livro de Enoch ele não é real por causa que ele não está na minha Bíblia, não é canônico. Bom, tivemos vários concílios, né? E esses concílios que determinaram o que era canônico ou não, mas aqueles livros, por exemplo, a Carta de Judas, toda ela é baseada... Judas Iscariotes, não, outro Judas, o Judas Tadeu. A carta dele é 100% baseada no livro de Enoch, e o próprio Messias, o próprio Jesus citou Enoch, falou Enoch, o que alcançou os céus e tal. Então, se você não sabe, tem mais de 60 a 70 citações do livro de Enoch no Novo Testamento, e os antigos hebreus eles consideravam sim o livro de Enoch. Então se você quer ir pela ideia do seu papa, que quer roubar seu dinheiro, pode ir pela ideia dele, e além do dinheiro quer roubar sua salvação. Mas enfim, já comecei mandando pedrada. Mas bom, hoje nós vamos ver a tribo de Gad, que ela representa aqui uma classe de anjo também, que eu vou mostrar mais pra frente. Gad significa sorte ou fortuna em hebraico. Então, como você pode ver, a Bíblia não foi escrita em português. Então a gente tem muito mais significado. Eu não falo para você aprender hebraico 100%, mas pelo menos procurar o significado das palavras, como eu já recomendei aqui algumas Bíblias que tem as palavras em hebraico como Projeto Verdadeiro Nome, mas você pode ver outras, que vai fazer você ver, por exemplo, a palavra lá está se referindo tal, Da'at. Aí você vê, Da'at significa o que em hebraico? Conhecimento. Mas significa outra coisa. E as palavras em hebraico, elas têm números também, então tipo, tem muita coisa que você vai aprender na Bíblia. Por exemplo, ali em Gênesis, se você contar de 7 em 7 vai formar a palavra Torá. E isso você só vai conseguir em hebraico. E Torá é lei, né? Lei do Criador. Então Gad significa sorte ou fortuna. Tem um negócio nesse nome, né, que a gente vai ver mais pra frente, mas nós vemos aqui, Gênesis 30, versículos 10 ao 13, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho,
disse a Lia, afortunada, e ele chamou Gade. Então Gade é um dos filhos de Jacó e ele representa uma tribo. Essa tribo aqui é a tribo de quem nasce em março. Ah, Guilherme, como assim? É por causa da ordem de números. E por isso que eu estou apresentando ele aqui em terceiro. Mas eu estou apresentando ele aqui em terceiro, que é uma ordem com outro propósito. Entendeu? Porque é uma ordem tentando seguir o calendário que nós temos hoje, que é o gregoriano, que o ano começa em janeiro, mas na verdade o ano começa em março. Mas eu estou apresentando aqui em terceiro porque vai coincidir uma coisa, o padrão 3. Então, essa aqui é a terceira tribo que eu estou apresentando e é a tribo de Gade. Mas, entre março e abril é o primeiro mês. É o primeiro mês do calendário real, que é o lunisolar. É o calendário dos hebreus. Então, desde cedo, com 17 anos, José já trabalhava apacentando as ovelhas de Jacó. José, o filho preferido, digamos assim, de Jacó. Mas ele não era preferido só porque foi o primogênito ali da esposa preferida, não. Além disso, José, ele era diferente dos outros irmãos, ele tinha uma conduta diferente. E ele, além disso, não escondia os erros que Dan, Naphtali e Gad e Aser cometiam, os irmãos cometiam. Então ele contava pro papai, digamos assim. Não tem nada de errado nisso. Hoje em dia o pessoal até fica zoando, né? Filhinho de papai, não sei o que. Bom, gente, eu sou filho de Deus, eu não tenho nenhuma vergonha nisso. Além disso, Jacó demonstrava preferência, né, pelo José. Então isso causava ciúme nos irmãos. Gênesis 37, versículo 2 ao 3. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, dava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então andava aqui com os seus irmãos, né? Naquela época os homens tinham, hoje em dia ainda tem, né? Mas no povo árabe, mais de uma esposa. E José trazia más notícias deles a seu pai. Então José falava, meus irmãos estão fazendo tal coisa. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Então isso aqui significa muita coisa, significa primogenitura. Todos esses símbolos, assim, túnica, tudo isso significa muito mais do que vocês podem acreditar. Vocês podem pensar assim, só é uma túnica. Não, vai ver lá no hebraico, vai ler a Bíblia, coloca a vida em prática na sua vida que você vai ver que significa muito mais. Isso aqui não é um texto como qualquer texto que você lê por aí. Não se sabe exatamente qual era essa má fama, né, dos filhos das servas. Então, desses outros irmãos aí de José, o porquê que eles eram mal falados. Uma fama ruim pode estar relacionada a uma reputação, digamos assim, de se referir a prostitutas, depravados morais, bêbados, gentios e aqueles que tinham condutas reprovadas pelos religiosos. Então Gad e seus 3 irmãos, Dan, Naphtali e Aser, por terem má fama, não eram bem vistos por Jacó e provavelmente talvez não eram bem vistos por Deus também, naquele momento, pelo menos. Podemos hipotetizar que Gad e seus irmãos cometiam pecados sexuais com as mulheres daquele lugar, exageravam no vinho e não eram honestos na execução de suas funções nos trabalhos familiares. Então, é algo só que a gente pode hipotetizar. E isso aqui a gente tira com base em Mateus 9, versículo 11, né, o que era considerado que fazia você ter má fama, né? Jesus às vezes tinha má fama, mas só que porque ele andava, era diferente, né? O Gad, Dan, Naphtali e Aser, eles coabitavam provavelmente com essas prostitutas. Jesus andava com os pecadores, mas ele não cometia os pecados. Ele andava com os pecadores para corrigir, para fazer a lei cumprir neles, entendeu? Para fazer eles se arrependerem e fazer a techuvá, voltarem para o caminho correto. Então você pode também pensar assim,
Mas eu vejo lá que as tribos em Israel não tem nada a ver. As tribos em Israel, você nasce de uma tribo e você já é dessa tribo. Bom, as tribos de Israel elas foram espalhadas pelo mundo e na verdade tem um conhecimento que tem sido muito ocultado, né? Na verdade, muitos livros da Bíblia têm sido ocultados. E uma dessas questões é das tribos, porque isso mexe com a nossa nacionalidade, nossa pátria celestial, né? Tanto que Jesus fala nossa pátria não é daqui, né? Se esse aqui fosse meu mundo, se esse aqui fosse meu reino, eu falaria para vocês me soltarem, vocês me soltariam. Mas tudo que acontece aqui também é em função do meu pai. Então, tipo, tudo isso aqui diz respeito das nossas tribos celestiais. E essas tribos celestiais é de acordo com o seu nascimento. E olha que curioso. Nós temos esses pecados aqui que Dan, Naphtali, Asser e Gad cometiam, né? Então eles coabitavam com prostitutas, exageravam na bebida, não eram honestos e provavelmente também não executavam suas funções nos trabalhos. Olha onde mais pessoas nascem em março: Brasil, Alemanha, França, Índia e China. Índia e China pode quase desconsiderar aqui porque tem muita quantidade e, infelizmente, como as pessoas do mundo não prestam muita atenção nessas coisas, não temos muitos estudos a respeito disso. Mas olha que curioso, brasileiros nascem mais entre março e maio, mas a razão intriga cientistas. Então tem questões nesse mundo que nós não sabemos responder. Por que será que nascem tantos brasileiros em março? Entre março e maio, né? Gad teve uma redenção, apesar de tudo. Vamos falar aqui que todas as tribos têm uma redençãozinha, até a de Dan, mas só que a de Dan é um caso ali, alguns de Dan, né? Enfim. Gad se uniu a Davi no deserto e transformou com a sua fidelidade e bravura a caverna da vergonha e da dívida na fortaleza do deserto, que é aquele momento lá que Davi estava fugindo do pessoal e por isso que aconteceu isso de chamar de fortaleza do deserto. Os bravos de Gad estavam dispostos a darem suas vidas por amor a Davi, água do poço, da entrada de Belém, e tornaram-se administradores de todos os negócios do rei da casa do Senhor. Os Gaditas lutaram com Davi, os 400 que lutaram ali com Davi. Entre eles tinham esses Gaditas que ajudaram. Então aqui em 1 Crônicas 26, versículo 32, seus irmãos homens valentes 2.700, chefes das famílias, e o rei de Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Uma unção de empresariado, empreendedor, que é um referencial para os negócios de Deus e os negócios temporais. Isso aqui é um comentário em cima, né? Gad recebeu o nome por uma motivação equivocada de sua mãe, a serva da esposa não desejada. E Deus converteu a vergonha em dupla honra. Muitas vezes nós vemos, né, José, que foi vendido como escravo para o Egito e acabou se tornando governador do Egito. Então a maldição foi transformada em bênção. Isso aconteceu com Gad também. A proposta do caos na realidade profética redentiva, né? E a unção de Gad para a conquista e restauração de territórios, nós tivemos que os territórios amaldiçoados pela idolatria irão se tornar um epicentro de avivamentos. O Gad tem esse escudo da fé e a ponta da lança profética que trará a conquista primeiro, né? O rosto do leão no momento da peleja, pés de corça no momento do livramento. E em Gad, Davi recebeu essa unção quando era perseguido pelos exércitos de Saul e saltou sobre as pedras, e aquele lugar passou a se chamar Rocha de Livramento.
E isso nos lembra muito essa questão de Gad com o Messias, por essa questão dos leões, e nós vamos ver aqui mais pra frente dos peixes, né? Porque Gad está ligado a Março, Março está ligado a peixes. Não venho fazer aqui um ecumenismo, falar que sigam os signos. Eu tô falando da questão mais da tribo e mais de se atentar para pecados. Então, se você nasceu em março, pode ser que você tenha um problema. Nós já falamos, cada tribo aqui tem um tipo de pecado específico que geralmente tem que lidar. Tem uma questão específica. Cada pessoa é individual, claro. Mas por ela nascer naquela tribo, geralmente por conta que ela já tem uns tipos de pecados mais ligados àquela tribo. Né? Então, se você nasceu em março, tenta tomar cuidado para não se envolver com prostituta, bebedeira, ser honesto e cumprir o seu trabalho da melhor forma que você pode. Né? Então, essas são questões da tribo de Gad, não apenas da tribo de Gad, mas tome uma certa atenção nessa questão. Tem até a questão da telegonia, né? Dos pecados que nossos pais cometem, que acabam influenciando a natureza dos nossos pecados. Não é que a gente vai cometer os mesmos pecados dos nossos pais e já era, não. É que a gente vai ter uma tendência a cometer o mesmo tipo de pecado, né? Por isso que a gente não herda o pecado, a gente herda a natureza de pecado. E Adão e Eva, eles fizeram aquilo que fizeram e agora eu me ferrei. Não, você não se ferrou por conta de Adão e Eva. É que essa questão é mais complexa e, na verdade, nós já existíamos no tempo eterno, né? Nós éramos anjos e nós cometemos, cada um de nós cometeu um pecado. E Adão e Eva, o que é Adão? Adão é a humanidade, né? E, enfim, eu vou acabar me desviando do assunto. Mas, basicamente, nós descendemos dessa tribo que está lá na pátria celestial. Isaías 60, versículo 22. A unção do Gadita que maximiza a conquista faz com que... isso aqui é um... isso aqui acabei... é um comentário, né? A unção do Gadita que maximiza a conquista faz com que o menor tenha o valor de 100 valentes e o maior valha por 1000, conquistadores de centenas e de milhares. Isaías 60, versículo 22. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte, unção administrativa de prosperidade e que adestra e equipa um verdadeiro exército de valentes. Então, por mais que eles tenham suas maldições, eles também têm suas bênçãos, né? Então a questão do Gadita ser corajoso, né? Alguns hipotetizaram que os Gadara e os Gaditas sejam os mesmos na Bíblia, né? Porém, pode ser outro território ocupado pela tribo de Gad, né? Como visto em Josué 13, versículos de 24 a 28, que se transformou em uma das cidades da grande Decápolis, a 10 quilômetros a sudeste do mar da Galileia. E vamos ver aqui outro versículo, Mateus 8, versículo 28. Nesse pequeno distrito surgiria uma figura pouco... Nossa, meu. Outro comentário. Mas enfim, a referência aqui, Mateus 8, versículo 28. Nesse pequeno distrito surgiria uma figura pouco observada que diz respeito à maldição que é convertida em bênção, conhecida como o endemoniado de Gadara, ou ainda endemoniados gadarenos, como afirma, dando a entender que era um mal coletivo e não particular, e Jesus liberta aquele homem. Mais referências aqui em Números 26, versículo 15 ao 18, e Números 32, versículo 34 a 38. A tribo que descende de Gad toma posse de um território e ele é dividido em 7 clãs, pois cada um de seus filhos se tornou príncipe de um território e tinha no comando sua tribo Eliasaf, comandante e representante. Apesar de ter suprimido espias para Canaã, declinou a herança, recebendo juntamente com Ruben e a meia tribo de Manassés o território da Cisjordânia.
ali conquistaram cidades e as reedificaram. Aqui no livro de Josué, Josué 22, versículo 1 ao 8. O que a gente vê o propósito do coração de Gade, Ruben e Manassés, era ajudar os seus irmãos. Mas quando lemos o versículo do 9 ao 34, vemos um incidente que trouxe feridas de acusações de infidelidade e divisão entre eles. 1 Samuel 13, versículo 7. Apesar de Finéias, o filho do sacerdote, ter assegurado que o Senhor estava com eles, que o seu altar era um modelo de fidelidade e não de divisão, essas tribos ficariam distantes dos assuntos de Israel e Judá, tornando-se até mesmo um território de refúgio nos dias que Saul perseguia a Davi. Então aquela questão que nós já falamos, né? Que essa ligação de Davi com os gaditas. Primeiro é Crônicas, e aqui nós temos vários versículos de Crônicas que se referem nesse tempo os gaditas e os outros se somaram aos fugitivos de Davi e lhe deram suporte até que ele se tornasse o primeiro rei e líder da única dinastia que governou sobre as 12 tribos e com 12 príncipes. Então Davi foi, muita gente sabe, né? Davi foi um rei muito próspero e fez essa unificação. É até por isso que os judeus esperam bem Davi, o filho de Davi. Ah, mas como assim o filho de Davi? O filho de Davi significa o descendente de Davi. E eles esperam o Ben Yosef, né, o filho de José. E o Ben Yosef e o Ben Davi são Jesus Cristo. Jesus Cristo também é o anjo de Yah, né, o anjo do Senhor, que aparece lá no Antigo Testamento. E Ben Yosef, Ben Davi, é por esse motivo que Jesus é chamado de filho de Davi. E Ben Yosef porque ele é filho de José, mas isso refere-se à questão dele ser uma figura que morre pelo seu povo, que é o que Jesus fez. E Ben Davi se refere a ser uma figura que luta pelo seu povo, né? Porque os judeus estavam sendo oprimidos ali pelos romanos. Eles queriam um Messias que os liderasse, os liberasse daqueles romanos. Mas na realidade, essa questão assim, romanos, cananitas, não que seja, mas os que oprimem, né, os hebreus, acabam. Essa questão só vai ser resolvida mesmo quando todas as pessoas nascerem. Por isso que é importante também nós termos filhos. Só quando todos os anjos que foram mornos nascerem aqui nessa carne e sangue, que isso aqui vai acabar, é quando vai acontecer o final ali, Apocalipse, Armagedon, né? Só quando isso acontecer que o Jesus vai vir como Ben Davi, ele vai vir como aquele que luta, né? Aqui nós temos 1 Crônicas 5, versículo 18, homens muito valentes que traziam escudo e espada, e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja, né? Então se referindo aos gaditas, e olha só, e eram destros na guerra. Destros tem aquela outra questão que nós já falamos, que os nomes, essa questão aí da esquerda e direita, né, no mundo espiritual. Gênesis 46, versículo 16. E os filhos de Gade foram Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Então, falando aí sobre a descendência, eu não acabei achando nenhum outro gadita assim com muito destaque, mas em geral a gente não sabe muitas das tribos de vários personagens principais, digamos assim, da Bíblia, né? Geralmente quando é uma tribo que recebe mais, por exemplo, um levita, né? Arão, Moisés, geralmente a gente sabe dessa questão aí porque foi sendo perdidos os livros também da Bíblia, né? Os apócrifos, que apócrifo significa oculto, e foi ocultado da Bíblia.
se tiraram, que tem um conhecimento ali que você precisa ser muito bem instruído na palavra para você diferenciar os apócrifos bons dos ruins hoje em dia, mas tem muito conhecimento ali. Aqui em Números 1, versículo 24 a 25, dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados, entre eles 45.650. Então a tribo de Gade também tem essa questão de ser uma tribo muito numerosa, né? Por mais que Josué tenha recebido a maior bênção assim, de quantidade, né, para Manassés e Efraim, mas a tribo de Gade também é uma tribo muito numerosa. Então, tudo aqui que eu falei também diz a respeito do padrão 3, que eu vou falar aqui, para a gente retomar aquela questão dos números, né? Então, os números eles se relacionam a qualquer tribo, não é necessariamente a de Gade, mas o número 3 ele tem a ver com ciclos, ele tem a ver com essa procriação, né? E está relacionado com a função dos anjos de Gade, né? E então eu vou apresentar aqui para vocês. Eu já apresentei aqui no canal o número 1, número 2, número 3, número 4. Agora a gente vai retomar o número 3 e a gente só vai mostrar alguns padrões aqui que acabam aparecendo no dia a dia. E claro, depois eu vou continuar falando sobre os números junto com as tribos, só que não necessariamente seja o número da tribo, até porque esses números eles se alteram, né? Tem uma questão ali que quando a gente vai tem aquela outra tribo lá de Serpentário que acaba alterando as coisas, né? E isso se dá em ciclos. E então quer dizer que os números podem mudar, a posição das tribos pode mudar, então não é uma coisa fixa e não se relaciona diretamente a essa tribo. Enfim, nós temos aqui a força centrípeta e a centrífuga. E a centrípeta ela direciona para o centro, né? Essa aqui. E a outra, que é a centrífuga, essa aqui, ela basicamente é o contrário da centrípeta. Então, se uma direciona para o centro, a outra direciona para escapar daquilo. Mas basicamente seria como se fosse uma inércia, como, por exemplo, isso aqui tá sendo levado, está sendo puxado, está sendo uma força aplicada aqui. Como o corpo ele fica, para essa questão da inércia, ele fica parado, então ele é como se fosse o rebote do outro. Então a força centrífuga faz com que o corpo, pela sua inércia, ele tente escapar dessa trajetória aqui. E quando você une os dois, você tem o furacão, que forma essa imagem aqui bem enigmática, né? E esse conteúdo aqui eu peguei aqui do Amanita Muscaria. Como eu já falei, não compactuo com sabedoria hiperbórea, essas questões. E vou mostrar aqui ao longo dos vídeos também o motivo de eu não compactuar com isso. E eu sigo mais a linha de raciocínio do Samuel Benini. Então nós vemos esse padrão 3 se repetindo. Para quem está vendo esse conteúdo pela primeira vez, pode parecer algo mais conspiracionista e tudo mais. Mas pensa bem, tipo, se uma marca ela tem tanto dinheiro, né, para colocar no marketing, para colocar nisso, colocar aquilo, será que ela decidiria aleatoriamente o seu símbolo? Não. Ela tem todos esses símbolos aqui têm um significado, né? E as pessoas não necessariamente só pensam na questão do marketing quando elas vão escolher um símbolo, elas vão escolher ele pelo que ele significa, né? Então aqui a gente tem o padrão 3, padrão do triângulo, né? Então você vê aqui, relacionado a ciclos. Esse aqui é o padrão 4, que é na verdade o triângulo. O triângulo, se você coloca você coloca
mais um ponto aqui, você interliga esse ponto, aí você tem esse formato aqui, que é o padrão 4. E o 3, ele também alude ao filho, né? Então, pai, mãe, filho. Então, a junção das duas forças cria uma terceira. E então, tem esse padrão aqui do 3. No momento, nós não abordaremos muito tantos significados assim por trás disso, mas olha só, você tem uma força que se une com a outra, que gera uma nova força, né? Então aqui ó, eu falei da questão do 3 do triângulo, né? E aí tem aqui na maçonaria os dois triângulos, um invertido em cima do outro, né? Então tipo, assim como na Terra, como nos céus. Tem aqui o compasso, né? A questão do arquiteto do universo. Esse G aqui que há muito tempo eu pensava que era... Teve uma época que eu hipotetizava que era Giburim e o olho que tudo vê, né? Então tudo tem um significado aqui por trás. Aqui o símbolo na nota de $1 e outras marcas com esse símbolo. Esse é o Bill Cipher, né? No Gravity Falls, que tem muitos significados ocultos nesse desenho, e muitos significados são ocultos ali nos desenhos para o pessoal se comunicar entre si, né? Mas não vou abordar muitas questões agora. Aqui nós temos a questão de uma força com a outra que cria uma terceira. Então o seu corpo ele é polarizado. Você vê aqui, por quê? Porque o seu corpo ele é a expressão do corpo do universo. O corpo do universo é o corpo do Deus primordial, o corpo de Deus. Você tem no centro a energia do seu coração, que ela é polarizada por isso aqui. Por isso que ela cria essa terceira força. Para quem já andou a cavalo, sabe que ele tem uma... Você sente diferente. Por isso que em filmes, assim, mostra o pessoal no cavalo, assim, tipo, pessoa com energia e tal, porque... O cavalo ele tem um campo eletromagnético muito, muito expansivo, porque o cavalo é um ser forte, é um coração forte. E então você tem aqui no centro a energia que é polarizada, e isso gera um campo eletromagnético. Então você tem um campo eletromagnético, você tem aqui o chakra, né, da cabeça e da genital, que acaba manifestando essa polarização no coração, né? Então antes tem aqui a Keter e o chakra genital. E aí eles se juntam e formam esse campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele tem o mesmo padrão lá da força centrípeta e centrífuga, que tem a mão esquerda e direita, a mão de dar e receber. Além disso, que esse campo eletromagnético ele pode ser chamado de campo toroidal. Então, aquele fruto proibido também é muito referenciado como uma romã, ou então como essa fruta, né? Que não é uma fruta, né? Mas algo que você ingere, mas só que isso aí é pelos hiperbóreos, né? É algo que você ingere que gera a realidade manifestada, né? Que a gente não é chamado de o não manifesto ali como espírito. E além disso, essa fruta aqui, ela é do jardim do deus da ilusão, lá para os hiperbóreos. Só que o que acontece é que esse conto dos hiperbóreos é praticamente o satanismo disfarçado, é o satanismo na maçonaria. Porque o messias deles seria o Otan, ou então o Odin. Que por um acaso, entre muitas aspas, esse messias deles, né, da sabedoria hiperbórea, é o Christus Lúcifer. E na verdade isso é a história da pré-existência, mas contada de uma forma totalmente parcial para o lado dos luciferianos, né, do pessoal que seguiu Lúcifer. Então, agora vamos falar aqui mais uma coisa baseada neste livro aqui do Braz José,
os filhos de Jacó, patriarcado e primogenitura. Segundo Zabatiero, ele traz uma lista padronizada, né, das 12 tribos, que segue a descendência de Jacó, que é citada ali em Gênesis 29 a 30, que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zacar, Zebulon, Gade, Azer, José, Benjamim, Dan e Naphtali. Como Davi não teria direito à terra, as 12 tribos se completavam em termos de distribuição de terra com a divisão de José em Efraim e Manassés. Levi ficava no centro, então tinha um centro de Levi mais puxado para o norte, o centro de Levi mais puxado para o sul, e assim por diante. Na lista de Juízes 5, estão ausentes as tribos do sul, Simeão e Judá, bem como a tribo de Levi, o sem terra do Israel estatal. Por outro lado, Maquir, que não aparece nas listas padronizadas, aparece como filho de Manassés em Josué 13, versículo 31. Substitui Manassés, enquanto Gileade substitui Gade. O parentesco e a proximidade geográfica foram elementos constitutivos da identidade étnica. O que acontece? Às vezes aparece assim na Bíblia, os cananeus. Os cananeus, eles são os povos que se misturaram com os anjos caídos. Mas não é porque você nasceu ali em Cananéia que você seja um cananeu. Quando o Criador mandou matar todos os cananeus, é porque ali só tinha filhos de anjo caído, filhos Nephilim, que são os psicopatas, e esses, nessa época, né, os semideuses, porque o espírito, né, deles, ele não é nem, como ele não foi nem criado nos céus, ele fica na terra, né, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o espírito deles fica vagueando por aí. Eles não têm o poder de fazer o que eles quiserem, mas se a pessoa der autoridade, eles ganham mais poderes. E isso aqui é um teste, mas eles acabam interferindo nas coisas. E aqui que se ressalta primariamente a proximidade geográfica, fincando o elemento de parentesco em segundo plano, que é algo novo, pelo menos nessa época. Apocalipse 7, versículo 5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Isso aqui se refere a quando está lá em Apocalipse pegando as primícias, os 144.000, né? A questão é, isso aqui mostra como vai mudar a ordem, né, das tribos. Então Judá fica em primeiro, porque é a tribo do Messias, é Esmeralda, né? A tribo de Rubem depois, e a tribo de Gade em terceiro. Então eu falei lá que acaba se interligando o número 3 aqui. Mas pelo menos aqui em Apocalipse, né? Não hoje em dia, né? Mas algum dia vai. Gênesis 49, versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Então, em outras traduções, você pode pegar assim, tipo, que Gade será roubado, mas ele atacará seus inimigos pelas costas, né? Que significa a mesma coisa. Então, que Gade vai sofrer, né? Mas Gade vai ter uma bênção e vai conseguir recuperar o que perdeu. Deuteronômio 33, versículo de 20 a 21. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade a espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram. Então a bênção de Moisés para Gade. Então as maldições de Gade são convertidas em bênçãos. Interessante aqui, ó, o nascimento de Gade, sétimo filho de Jacó. Sétimo filho de Jacó, né? Então tem
uma importância, apesar de a gente ter discutido ali um pouco. Primeiro filho de Zilpa, né, primogênito de Zilpa, que é serva de Leia. Isso aqui está em Gênesis 30, versículos 9 ao 10. Gad é peixes. Os levitas nascidos nesses portões de Gad, que por causa que, como eu já disse, levitas estão no centro. Então, tipo, tem levitas mais pro norte, mais pro sul, mais pro leste, mais pro oeste. Então, os levitas nascidos em Gad, que Gad fica para o sul, à direita da nascente do sol, esses levitas são coatitas. Então, nestes portões aqui, eles são os coatitas. E Gad, Piscis, né? Tem a questão do Vesca Piscis, né? Que o pessoal da sabedoria hiperbórea também traz, do símbolo de Jesus. Então tem essa questão aí ligada ao Messias também, né? O peixes, que muitas vezes também é representado como símbolo de Jesus. O apóstolo André, né? Irmão, né, do Simão, que é dessa tribo de Gad, né? E ali nós do início mostramos que cada um dos filhos, eles também representam alguma hierarquia, né? E a hierarquia de Gad é a de potestades. Não associe diretamente como algo ruim, né? Por mais que tenha 6 aqui, o 6 também é número de homem, né? E tem aqui a questão do 3, ó, 2 asas e uma espada. E a questão das potestades, né? Bom, potestades, o termo vem do latim, de potestas, que significa força, natureza, propriedade, virtude, poderio, entre outros. O anjo príncipe da categoria das potestades, ou potências, podemos dizer assim, é Camael. Camael também pode ser chamado de Samuel. Ele é um anjo destinado a interferir nas relações interpessoais de forma disciplinatória, então na questão do pecado, das tentações. É também encarregado de receber as influências de Deus para transmiti-las aos anjos dessa categoria. Então, no caso do Samuel. São responsáveis por ordenar e equilibrar os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. E essa hierarquia ela é responsável por dirigir os planos da eterna sabedoria, comunicando esses projetos aos anjos de terceira hierarquia que vigiam o comportamento da humanidade. Então, Gad é as potestades e não é necessariamente ruim por ser potestades, né? Tem os anjos bons e os anjos caídos. 1 Crônicas, versículo 21 a 15, nós temos uma referência aqui das potestades. Deus mandou o anjo a Jerusalém para destruir, e quando a destruía, o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. Então era uma potestade ali, né, que foi mandada para fazer determinadas coisas. Na Bíblia são considerados as potestades, né, governantes espirituais ou políticos, dependendo do contexto. E eles intervêm muito na humanidade, tanto os do bem quanto os do mal, até pela sua quantidade, né? Eles estão situados numa posição intermediária, o que indica que esse papel de mediação e controle sobre as forças inferiores e superiores dentro da hierarquia angelical, né, como nós vimos aqui, ó, eles são 6. Aqui, ó, aí os inferiores e os superiores, né? Tiferet. Tem até essa questão aqui no corpo humano. Olha só. Os órgãos superiores e inferiores. Porque a árvore da Cabala também representa um corpo. E isso faz com que o ponto chakra, né, seja também referente assim, tipo, essa aqui é a Sephiroth, né,
que é os círculozinhos aqui, é Sephiroth que coordena as inferiores e superiores. Então tem essa mesma questão aí. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, né? Que diz a respeito aqui dessa dimensão. Essa dimensão 3D aqui é referida como sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então você vê que tem muitos principados e potestades do outro lado, no lado do inimigo, né? Então, quais são as características das potestades? Você vai ver que se interligam com as características de Gad, então é por isso que eu vejo que tem pelo menos algum sentido, né? Mas eu não coloco minha mão no fogo falando que tudo aqui é real, né? Mas vamos ver aqui características de Gad. Capacidade de absorver, armazenar e transmitir o poder do plano divino, dotados de uma coragem e vigor inabaláveis, olhando apenas para Deus. Então, lembrando, você lembra lá, tipo, questão dos brasileiros, né? Muitos brasileiros nascem em março e maio, classificadas como uma das ordens angelicais malignas, juntamente com os principados e dominadores. Mas assim, mesmo que muitas referências de Gad sejam algo maligno, a tribo de Dan também muitas vezes é referida como algo maligno, mas não é por isso que todos os Damitas, todos da tribo de Dan, são malignos. Tanto que eles serão convertidos em uma nova tribo. Diferente de Gad, que Gad continuará a mesma tribo. Então, mesmo que esse site a gente tenha essa informação aqui, que muitas vezes aparecem como malignos, não quer dizer que todos sejam. Enquanto os principados controlam autoridades políticas e os dominadores atuam na mente, as potestades têm influência sobre as religiões e orientações espirituais. Então você vê uma questão, você falando de tribos, né? A mulher, ela é referenciada com a tribo de Diná. Se ela quer saber um pouco mais da história dela, ela estuda a tribo dela, a tribo que ela seria sem ser de Diná, a tribo dos pais e, quando ela se casar, a tribo do marido. Então, a tribo do marido vai ser a tribo dela. Mas você vê que muitas vezes essas entidades espirituais, muitas vezes têm essas entidades em outras religiões como feminina, porque é uma questão assim, as mulheres foram muito atacadas no mundo espiritual, e é por isso que temos poucas citações de anjos femininos, né, na Bíblia, mas nós temos. Tem poucas, então é a mesma coisa das potestades, tem tipo, muitas vezes potestades malignas, mas não quer dizer que sejam todas dessa forma. Anjos potências são chamados também de potestades, ou condutores da ordem sagrada. São conhecidos por serem guardiões dos animais, além de proteger a procriação e perpetuação de todas as espécies vivas. Essa questão assim, proteger a procriação, é uma questão mais dos levitas, mas eu não sei, pode ser que tenha alguma referência. A questão, né, é que eu preciso estudar mais mesmo, não posso afirmar aqui. A categoria dos potências é formada por 9 anjos: Yehuiá, Lehahiá, Shavaquiá, Menadel, Aniel, Ramiá, Rehael e Leiazel. O El, ele geralmente indica o nome, tipo, de espírito, criador, tipo Deus. É como se tivesse um negócio assim, Deus, entendeu? É a mesma coisa do Iá. Por mais que não tenha escrito assim, Iá, tem o I aqui, por causa que seria o começo do tetagrama, né, Iá. E aí você vê que tem essa aqui, tanto que muitos anjos, tipo Gabriel, Rafael, então eles protegem pessoas nascidas em uma determinada época do ano e que possuem características semelhantes.
As pessoas regidas pelos anjos potências têm como principal característica serem extremamente justas. São pessoas que evitam conflitos, estão sempre em busca em harmonia e de agradar a todos ao seu redor. Isso aqui tem muita característica com o pessoal às vezes fala do signo de peixes. São dotados de uma sensibilidade e afetividade raras, demonstrando com frequência muito carinho pelas pessoas. São tranquilos, refinados, moderados e donos de uma inteligência viva. Não costumam sair do sério, mas não toleram injustiças e superficialidade. Não suportam mal-entendidos, gostam de tudo às claras e têm vocação para inspirar a facilidade de viver sem problemas e com muito otimismo nas demais pessoas. Por todas as qualidades encantadoras, são pessoas apaixonantes e só ficam sozinhas se quiserem. Costumam ter amantes que os idolatram pela bondade que apresentam. Em relacionamentos são sensíveis e fiéis. Tá bom, isso aqui como eu já disse, né? Tem um pouquinho de verdade, talvez um pouquinho de mentira. Porque não tem como atestar. E sem falar outra questão, que a gente vem aqui invertido, né? Então você vê, andar é uma questão assim que mostra o atravessar de realidades. Então as pessoas que vêm pra cá muito debilitadas, digamos assim, é por causa que elas tinham um acesso maior lá no mundo espiritual. Elas vão ter uma glória maior. É bom a gente sempre tratar todo mundo bem, né? Pra gente aumentar esse nosso galardão. A gente tratar todo mundo muito bem, tentar fazer o nosso melhor. Então, essas questões assim a gente vem invertido. A pessoa que tinha muito conhecimento, ela muitas vezes vem ateu pra cá. Não todas as vezes, né? Mas a pessoa que é destra lá em cima vem canhota aqui embaixo. É por isso que, como os destros lá em cima são administradores de energia, são os levitas, são os sacerdotes, ou seja, eles estão em menores números, é por isso que nascem menos canhotos. Como é que se dá o nascimento de um canhoto? Mesmo que sejam dois pais canhotos, existe uma chance da criança nascer destra. E como é que dois pais destros geram um filho canhoto? Sabe? É uma questão muito curiosa que vocês ainda não têm uma resposta se vocês forem pela ciência, né? Falando assim, então toma, é aqui. É uma coisa a se pensar, né? João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. 2 Samuel 24, versículos de 10 a 25. Com os gaditas, Davi conquistaria a fortaleza dos jebuseus, edificaria um altar na antiga ira de Araúna e selaria assim a sua prosperidade. Ali, depois de advertido por um profeta gadita, Davi converte a maldição em bênção, não permitindo que a avareza lhe impedisse de pagar um alto preço por sua oferta no altar do Senhor. Então, mesmo essas características aqui, elas podem ainda ser características mais espirituais que a pessoa teria. E claro, nós podemos acabar pegando nossas características espirituais, mas geralmente as pessoas vêm invertidas. Mas isso aqui eu achei muito, muito curioso, né? A tribo de Gad, ela está associada a animais que andam em conjunto. Então, ela pode ser associada a cardumes, lobos, leões, macacos, abutres, aves em geral, hienas, entre muitos outros. E claro que os anjos em geral eles se relacionam com o papel das abelhas. Por fim, a tribo de Gad ela está relacionada com Jacinto, né? Cada tribo tem uma pedra que a referencia. Não é falando assim se você é de Gad para você adquirir esse tipo de pedra, mas que antigamente tinha essa questão assim ligada, porque lá nos céus a questão das cores e tudo mais, cada tribo tem uma pedra dessas e Satanás não conseguiu 3 pedras e uma delas é Gad. E o que isso significa? Se Satanás ele não conseguiu 3 pedras, Gad está ligada ao sul, e sul em hebraico
ele pode ser também direita e pode ser honra, né? Aquele versículo lá que Jesus fala: eu sento à direita de Deus. Por que será que ele fala isso? Né? Então a questão de Gad está ligada à honra. Então Satanás não conseguiu completar essa questão da honra. Ele não conseguiu completar nenhum desses quadrantes aqui, sempre faltou uma das pedras, né? Então ele não conseguiu acesso total aos poderes daquilo lá. E isso é refletido em filmes como, por exemplo, Vingadores. Essa questão da árvore da Cabala também acaba se referindo à estrutura da realidade, que é o cubo, a realidade 3D. Você nasce por incubação, né? Então você vê aqui que é só você alterar. Tem imagens que eu já mostrei aqui mostrando que forma a mesma coisa. É só uma questão de perspectiva e de você estar simbolizando algo 3D em uma maneira assim 2.5D, digamos assim, né? Isso aqui é algo que eu já tinha mostrado antes, que é uma associação que eu fiz, 7 pecados capitais associado às 7 virtudes, associado aos 7 chakras, e associei também a Cabala, né? Então nós dessa vez vamos ver aqui o Tiferet, que é o que Tiferet é o sexto, aqui ó, potestades 6, Gad. Deixa eu ver aqui ó, sexto, Tiferet. Tiferet é beleza em hebraico, né? Então vamos ver aqui Tiferet. Então eu associei com o chakra cardíaco, com o pecado da ira, com a virtude da paciência e o Tiferet, que é a beleza. Como assim, pecado da ira? Eu associei isso aqui porque foi mais uma questão de condensação de informações, né? Você vê que muitas questões ali no hebraico, como por exemplo, Tiferet significa beleza, mas ao mesmo tempo significa outra coisa, e outra coisa significa um número. Então, isso aqui é basicamente uma coisa que eu fiz assim: o pecado, né, a ira, e o que você tem para vencer o pecado, que é a virtude, a paciência, né? Mas é uma questão mais de curiosidade, isso aqui que eu fiz. Não é nada tão relacionado assim ao assunto, é só uma associação. Então vamos ver aqui o que diz sobre Tiferet. Lembrando que as pedras aqui de quartzo, cada uma tem a cor, né? E o que ocorre é que os anjos, por que eles brilham? Porque o Criador, ele fez nosso corpo de maneira que nós temos silício. O ser humano ainda hoje em dia tem silício em seu corpo. Tem essa questão do quartzo. Todas essas pedras aqui são de quartzo. Elas têm a questão da anisotropia. Então a pedra ela recebe a luz e essa luz fica nela. Então é por isso que os anjos eles brilham, porque o Criador ele incide a luz dele nos anjos. Falando sobre essa questão também da Cabala em referência a essa estrutura da realidade, cada uma dessas Sefirot aqui, que é essas bolinhas aqui, elas também podem ser relacionadas a planetas, que é algo que eu já mostrei aqui anteriormente. E cada planeta que nós temos, na verdade, é um holograma. Isso aí que a gente tem acima, né? Tudo é um holograma, na verdade. Tudo é uma mentira. Mas por quê? Porque isso aqui é um teste e cada planeta, na verdade, ele é como se fosse uma dimensão, né? Mas eu vou acabar tendo que me aprofundar nesse assunto se eu começar a falar dele. Mas basicamente essa realidade aqui, ela é uma dimensão, e as outras, elas estão aqui também, mas elas estão em outras frequências. Então você basicamente tem todas as dimensões no mesmo lugar. Os planetas antigamente eles eram maiores. Eles têm uma frequência que faz com que cada um deles possa estar no mesmo lugar, ou até mais próximo do que quando nós vemos no céu. Mas eles estão sendo projetados nessa dimensão aqui que nós temos, que nós estamos, né? Tiferet, Tifaret, beleza.
em hebraico, aí tem como se escreve no... Esse aqui é o hebraico moderno, né? Tal Pé, Aleph Hash. É a sexta sefirá da Árvore da Vida. Ela é uma das sefirás mais importantes, pois ela está localizada no centro da árvore. Logo, ela representa o equilíbrio de toda a árvore, assim como o Sol, seu astro correspondente. Aqui ó, astro correspondente por quê? Porque cada um desses aqui é associado com um com um corpo celeste que nós temos, né? É o equilíbrio de todo o sistema solar. A harmonia entre Hesed, compaixão, o amor, e Gevurah, força ou julgamento. Aqui que nós vemos as outras ó, Hesed e Gevurah, né? Então a intermediação é entre essas duas. Tiferet introduz a dimensão da verdade, integrando amor e disciplina. Isso permite que cada criatura receba sua medida adequada de bondade e justiça. Essa Sefirá é vista como uma força que mescla e equilibra o fluxo livre de amor com disciplina, resultando em compaixão e beleza. A árvore da vida na Cabala é uma representação simbólica dessas forças e seu equilíbrio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer esse vídeo curto, mas no fim acabou ficando grande. Acabei colocando várias informações aqui. E a sua tribo também ela pode acabar mudando, né? Ela muda de ciclos em ciclos porque nós temos depois aquela adição da tribo de Serpentário, né? Que é uma outra tribo aí um pouco complicada, né? Mas isso acaba alterando as tribos de cada pessoa, né? Então eu tô fazendo esse papel aqui de mostrar elas primeiro, mas se você ainda não está entendendo muito bem, assiste os vídeos na ordem que vai fazer mais sentido. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Meu nome é Guilherme e fiquem com Deus.